gente sempre enfatiza, né, a importância do trabalho, né, multiprofissional, né, no âmbito de coluna vertebral. E é algo que as pessoas têm muita dúvida, né? As pessoas falam, poxa, qual que é o papel do fisioterapeuta, qual o papel do médico? Eles competem entre si, eles podem se ajudar de alguma forma. E pelo tempo que a gente trabalha junto, né, que a gente tem de pacientes em comuns, a gente já viu que a soma, né, das duas especialidades, né, os dois profissionais da saúde atuando juntos, né, é algo muito positivo, né, tanto para a gente como médico e fisioterapeuta, quanto para o paciente, que se beneficia muito disso. Queria saber a sua opinião, o que você acha disso, qual que é a sua visão, né, mais direta sobre esse tema aí. Aliás, isso é muito pertinente e muito importante, acho que em várias condições clínicas, mas quando a gente fala de coluna vertebral, então, é de extrema importância. Eu sempre brinco assim, né? Algumas pessoas acham que existe um fight, né, entre médico e fisioterapeuta, que um vai para um lado e o outro para o outro, ou que são inimigos dentro do processo de tratamento ou de reabilitação. Mas, na verdade, é justamente ao contrário, né, Dr. Luiz? Pensa, o médico tem as suas intervenções e direcionamentos e a reabilitação fisioterapêutica da mesma forma. E, normalmente, elas se encontram, né? Para que o paciente tenha o quê? Um tratamento realmente assertivo, um tratamento que contemple tudo que é necessário para ele não ter desconforto, para melhorar o mais rápido possível, para que ele possa evoluir, inclusive funcionalmente. Voltar a fazer as suas atividades diárias, voltar a se exercitar, que é uma das coisas que a gente preconiza. Mas o grande X da questão aqui, e o que as pessoas precisam entender é o quê? Médico e fisioterapeuta, desde que especialistas naquilo que eles estão se propondo a tratar, eles andam juntos, eles estão de mãos dadas para ofertar o melhor para o paciente. E não um contra o outro, como infelizmente às vezes até a gente vê, às vezes um profissional, tanto de um lado quanto de outro, fala, não, isso aqui está errado, olha isso aqui. E na verdade esse diálogo, ou essa falta de diálogo nesse caso, traz malefícios para o paciente. Então se você tem um médico realmente especialista naquilo, um especialista real, por exemplo, para tratar hernia de disco, tratar qualquer uma escoliose, qualquer tipo de condição clínica de coluna vertebral, e um fisioterapeuta da mesma forma, esse paciente ele está cercado, esse paciente tem muito mais chance de evoluir, melhorar da maneira que ele quer e naturalmente que a gente também quer. Sem dúvida, a gente vê muito isso num paciente que às vezes chega pra gente um pouco perdido, né, dentro desse processo. Ele às vezes já passou com vários profissionais, já tentou várias coisas e ele mesmo expressa, fala, poxa doutor, eu já gastei muito dinheiro, eu já corri com isso aqui há muitos anos, eu já desisti. E às vezes ele desistiu por quê? Porque ele não teve uma orientação correta. E essa orientação não pode vir só de um médico, essa orientação, na verdade, não deve vir só de um médico ou só de um fisioterapeuta. É o que você falou, são coisas que se complementam e a soma disso no final é muito positiva, né? O paciente que precisa de uma intervenção cirúrgica, passou por todas as etapas, né, fisioterápicas, de tratamento conservador, isso de uma forma bem feita, ele até chega para esse procedimento de uma forma mais tranquila, né? Por quê? Porque ele tem a consciência que investiu o que ele podia investir, né, para tentar evitar esse procedimento. E lá na frente, né, se for necessário, ele vai fazer com uma tranquilidade muito maior. E a gente também, como profissionais, né, da área, saber que a gente deu o nosso melhor para aquele paciente, que a gente conseguiu integrar, né, um tratamento. E se vai funcionar a cirurgia, se não vai, se o tratamento... Isso são outras coisas que a gente tem que levar em consideração. A gente vai até conversar aqui sobre isso, né? Toda cirurgia funciona, toda cirurgia é o melhor tratamento, o tratamento conservador é o melhor tratamento. Existe o melhor, cada paciente é único, né? E essa troca entre dois profissionais de qualidade, né? Um fisioterapeuta especialista em coluna vertebral, um médico ortopedista ou neurocirurgião que tenha vivência em coluna vertebral, é o que é necessário para a gente conseguir guiar e tratar esse paciente da melhor forma possível. Exatamente. E infelizmente, por incrível que pareça, isso é raro. É difícil de você, num contexto, não só a nível nacional, mas até fora do país, a gente sabe disso também pelos dados científicos, é muito comum a gente o quê? Perceber que não tem essa interação e o paciente fica igual uma barata tonta, ele vai para lá, para cá, ele não sabe o que ele precisa fazer, ele escuta uma coisa de um, escuta outra coisa de outro. A questão é ofertar para o paciente o que realmente é necessário baseado nas características, nas dores que ele tem, no que ele apresenta de déficit e assim por diante. Sim. Então esse é o ponto. E quando você está bem cercado por profissionais que realmente entendem do assunto, isso facilita muito para que ele, como a gente falou, chegue nos seus objetivos e tudo mais. Tem partes específicas que o fisioterapeuta não vai chegar, porque são intervenções médicas, e vice-versa. Tem situações em que o médico não vai chegar, porque são intervenções fisioterapêuticas.
Esse é o ponto. E você tocou num detalhe muito importante, né? O paciente perde tempo, o paciente ele fica num ciclo vicioso, né? Cronifica o sintoma muitas das vezes sem necessidade. Por quê? Justamente porque não teve uma abordagem adequada logo de início, seja pelo médico ou fisioterapeuta, que deu informações muitas das vezes equivocadas, não baseadas aí nos melhores dados científicos e com as características do paciente. Então, se esse paciente foi mal avaliado, ele vai ser mal direcionado. Sim. E aí, naturalmente, ele perde, eu até brinco, eu sempre falo isso, né, com os pacientes, inclusive. Dinheiro, você perde, você pode perder, mas você tem a oportunidade de ganhar de novo, porque você trabalha ou algo nesse sentido. Não que seja sempre fácil, mas em geral é assim. Sim. Agora, tempo, o paciente perdeu o tempo, esse time, às vezes, pode influenciar se era cirúrgico ou não, pode influenciar numa incapacidade maior ou não, numa cronificação de sintoma ou não. Então o recado que tem que ficar aqui bem claro para as pessoas é o quê? Procurar primeiro um especialista real naquela área. E naturalmente você vai ter o melhor direcionamento e vai ter as melhores chances para não cronificar o sintoma e não sofrer muito com aquele tipo de condição. Brilhante, eu acho que você conseguiu resumir bem isso aí, né? É uma percepção que às vezes o paciente vai ter que viver aquilo para ele chegar a essa conclusão. Se a gente já puder entregar isso para ele, né? E nos colocar à disposição, ou que busque um profissional, né? Às vezes uma pessoa que nem é daqui da região, né? Nós estamos falando aqui no Vale do Paraíba, mas onde você estiver, busque isso. Hoje em dia a internet, né, o conhecimento ele está muito difundido, né? Então você consegue chegar a esses profissionais de uma forma muito mais fácil do que alguns anos atrás, né? Hoje eu agradeço a você que acompanhou todo o nosso bate-papo aqui. Te convido para outras oportunidades, estar com a gente aqui também, né? Fique à vontade para nos procurar, mandar perguntas, vai ser sempre um prazer poder ajudá-los. E esse é o nosso intuito, né? Ajudar a todos aí e já nos colocar à disposição também. Então aqui vai estar as nossas redes sociais e tal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser interagir de alguma maneira, a gente está sempre à disposição. E lembrando que a nossa ideia é sempre estar aqui trazendo outros temas desse mundo da coluna vertebral e a participação de vocês aí é super importante para a gente. Se vocês puderem disseminar isso também, é uma forma de mais pessoas terem acesso a informações adequadas, especializadas aí quando o assunto é coluna vertebral.